Em João 3, eu vou pedir à amada que abra ali para nós, João 3. Deixa eu aqui organizar meus esboços. Amém? Conforme você for encontrando João 3, vai abrindo a sua Bíblia aí, vai louvando a Deus. Né, o Aragão diz assim, vai fazendo barulho de crente, né? Diz assim a palavra de Deus para nós. Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amém? Se não nascer de novo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, entendendo e reconhecemos as nossas falhas, as nossas limitações, mas nós declaramos, Pai, que Tu és o nosso Deus. Reconhecemos, Pai, que nada temos e podemos se não for pela Tua vontade, pela ordem, organização e direção do Teu Espírito, Pai. Por isso, nessa manhã, nós clamamos a Ti, nos ajuda a entender o novo nascimento. E se algo ainda falta, Senhor Deus, Senhor Deus, ache em nós oportunidade para que possamos nascer de novo. Que nós venhamos reconhecer, Pai, que não é o nosso tempo de igreja que determina isso, mas é tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para que possamos Te agradar e para que possamos, Pai, assim como Nicodemos, entender o que é nascer de novo. Por isso nós colocamos nossas vidas diante de Ti, Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. Aleluias. A Bíblia vai nos mostrar, querido, que existe uma conversa, um diálogo, que nós lemos aqui, entre Nicodemos e Jesus. Nicodemos, um doutor da lei, um principal do Sinédrio, um fariseu, conhecedor de toda a Torá, sabedor daquilo que era necessário ser feito, daquilo que haveria de acontecer. E ele vai até o Senhor Jesus, e é interessante que a Bíblia diz que ele reconhece que Jesus é diferente. Ele reconhece que Jesus não é um homem qualquer, nem mesmo um profeta qualquer, quando ele diz que sabes que Rabi, ou seja, mestre, Nicodemos chama Jesus de mestre. Nicodemos chama Jesus de alguém que ensinava, ou seja, ele reconhecia a posição e o conhecimento de Jesus. E diz: Tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele fala do conhecimento, mas fala da prática. Reconhece que Jesus é muito mais do que apenas uma palavra que se cumpre, mas é uma palavra que se cumpre no sentido de que aquilo que havia de acontecer já estava acontecendo. Os sinais estavam nele. Os sinais era ele, daquilo que havia de acontecer. E ali a Bíblia diz que, ainda assim, Nicodemos, esse fariseu conhecedor da palavra, ele vai até Jesus, porém, à noite. E por que à noite? Porque apesar de reconhecer quem era Jesus e o que fazia Jesus, ele sabia que não poderia expor toda essa admiração. Por quê? Porque ele era um fariseu. Ele era uma pessoa que devia, entre aspas, vamos dizer assim, orientações, devia obrigações, devia dizer aquilo que fazia, aquilo que achava, no sentido natural, de que haviam outros doutores da lei, de que haviam outros fariseus, de que havia outras pessoas que conheciam, e que ele tinha que dar satisfação. Olha, eu penso assim, eu acho assado. Mas ele estava falando de Jesus. E Jesus ali ele estava colocando que reconhecia, mas tinha, de certa forma, entre aspas, um medo, uma dificuldade de expor isso.
Mas a Bíblia vai nos mostrar, querido, que Nicodemos, com todo esse conhecimento, com toda essa sabedoria, ele reconhece Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus responde a ele de maneira diferente. Geralmente, quando você admira uma pessoa e que elogia essa pessoa tem por hábito dizer, não é bem isso. Olha, obrigado, eu estudei muito. Olha, eu sou assim porque meus pais me ensinaram. Não é? Você não vai dando satisfação, você não vai mostrando, olha, eu sou assim, bonito desse jeito, porque minha mãe criou assim, com leitinho de rosa, com alfazema. O jovem fala assim, que negócio é esse? Né? Se é de passar no rosto, se é de comer, é de quê? Biotônico Fontoura. Mas, na verdade, querido, Nicodemos está ali, nesse lugar, dessa experiência, nessa posição de ir até Jesus, e ele vai à noite, mas quando ele faz essa colocação, a resposta de Jesus é maravilhosa. A isto respondeu Jesus, em verdade, ou seja, ele dá uma ênfase. Quando tem duas vezes, por exemplo, Samuel, ele está o quê? Chamando a atenção, alertando para algo importante. Então, quando ele diz em verdade, mas em verdade, te digo que é necessário nascer de novo. Porque se não nascer de novo, não ver o reino de Deus. Você que está aí sentado, você vai se questionar, eu nasci de novo? Essa é a palavra para nós nessa manhã. Eu nasci de novo? Ah, mas você não pode perguntar um negócio desse. Você já tem 10 anos de igreja. Olha, eu já tenho 30 anos, eu prego, eu sou pastor. É isso, meu amado. Nicodemos, principal da sinagoga, fariseu, conhecedor, se pegar todos nós juntos, não tínhamos como discutir com um homem desse. Por quê? Porque muito mais do que conhecimento, ele tinha prática. A Bíblia vai nos mostrar que uma das práticas dos fariseus era o jejum. Quantas vezes você jejua por ano? Tirando aqueles 21 dias que nós fazemos aqui em novembro. Quantos dias? Quanto tempo de oração você dá a Deus todos os dias? Os fariseus tinham por hábito orar pelo menos 2 horas por dia. Jejuar pelo menos 2 vezes por semana. E é esse que vai até Jesus e Jesus diz para ele, é necessário nascer de novo. Então eu e você precisamos, a primeira coisa, reconhecer que nós precisamos nascer de novo. Que precisamos reconhecer a nossa limitação. Reconhecer que tudo aquilo que eu e você fazemos, na verdade, querido, é muito pouco diante daquilo que o Senhor tem para nós. Que aquilo que nós fazemos de oração, de jejum, de bondade, de abençoar vidas, de trazer o bom samaritano, na verdade são atitudes inerentes porque nós já nascemos de novo, ou porque pelo menos nós já conhecemos ao Senhor. Porque esse é o detalhe. Quando Jesus diz nascer de novo, ele está dizendo começar. Recomeçar, fazer algo que não é na tua vontade, na tua força, mas é algo que vem do alto. Nascer de novo significa que agora as tuas vontades são esquecidas, são abandonadas, são ignoradas em prol de algo muito maior, de algo que o Senhor tem para mim e para você. Nascer de novo, amado, por isso que às vezes eu sou tão crítico, E as pessoas aqui que me perdoem por essa minha crítica, mas eu critico um pouco quando a gente diz que eu abro mão de tudo em relação a Deus. Será que eu abro mesmo? Será que se eu tiver que vir à igreja, buscar ao Senhor, não vou dizer igreja, porque a igreja é um lugar, mas será que se eu estiver passando um momento de luta, e eu dizer assim, eu tenho que abrir mão de alguma coisa, porque eu preciso buscar o Senhor para solucionar. Será que eu vou abrir mão do meu trabalho? Será que eu vou abrir mão da minha família?
Será que eu vou abrir mão de vir à igreja? Será que eu vou abrir mão de alguma coisa? Ou eu vou dizer, Senhor, eu vou tentar adaptar um tempo aqui a Ti, para que possa ser organizado? Como é que eu vou dizer, então, que eu abro mão de tudo? Que eu abro mão da minha vida, se eu não consigo abrir mão, às vezes, de um dia para o Senhor? Se eu não consigo, nós parecemos, às vezes, eu sempre falo isso, religiosos, que marcamos o ponto, batemos o ponto e dizer, tá bom. Será que durante a semana eu dedico mais tempo ao Senhor do que, eu não vou dizer nem do que o trabalho, porque o trabalho você tem um tempo ali, e eu respeito e entendo, e o Senhor não quer que você abandone o teu trabalho, não quer que você seja um responsável, não. Ah, eu vou viver agora um andarilho, eu tenho que viver agora, eu nasci de novo, eu agora ignoro o trabalho. Não é isso. Mas o que a gente está dizendo, querido, é que às vezes eu e você não conseguimos abrir mão de nada em relação àquilo que o Senhor tem para nós, ou aquilo que Ele quer de nós. Porque nascer de novo é muito mais do que eu apenas abandonar algumas práticas. Quantas vezes é difícil eu abandonar alguns amigos? Eu lembro que quando me converti, a primeira coisa que eu falei, ó, eu quero viver minha vida do mesmo jeito, né? Ou me converti, ou então pelo menos aceitei Jesus, se a gente está aqui colocando dessa forma. Aceitei Jesus, mas olha, era perto do carnaval, será que eu vou ter que abrir mão de ir no desfile? De lá na Sapucaí só vejo carro, nem desfilo, eu só vou lá admirar. Será que eu tenho que abrir mão disso? Será que aquilo que eu vou passar a viver, meus amigos vão entender? Porque meus amigos têm alguns hábitos que eu entendo, apesar de pouco conhecer a palavra, como alguém que conhece a Jesus há pouco tempo, amém? Eu vou ter que abrir mão. Será que é legal eu estar lá no bar com eles, quando eles estão ali numa roda de escarnecedores, rindo, falando de mulheres, falando de coisas que não são pertinentes à casa do Senhor, à vontade do Senhor ou ao reino de Deus? Será que vale a pena? Ou será que tem algum problema? Né? Deus entende. Esses ainda são os únicos amigos que eu tenho. Eu ainda não tenho amigos dentro da igreja. Eu ainda não tenho amigos que falam essas coisas. Mas como é que você foi apresentado a Jesus? Não, um amigo, mas ele mora longe, ele tem a vida dele, e eu posso continuar tendo a minha. Será que isso é nascer de novo? Será que isso é entender que eu estou abrindo mão de alguma coisa na minha vida? Será que isso é entender, e conforme eu estava falando, que durante a semana, eu hoje dedico mais tempo, volto a dizer, tirando o tempo de trabalho, mais tempo, por exemplo, nas minhas redes sociais, ou no telefone, ou na TV, ou em alguma coisa, com as coisas do alto, do que com as coisas que eu gosto? Será que durante a semana eu dedico mais tempo ao meu time de coração do que a Jesus? Será que eu dedico mais tempo às coisas que eu gosto de ver, às séries que eu gosto de ver? Uma série, eu particularmente não tenho esse hábito de ver série, não tenho nada, nenhum problema. Volto a dizer, aqui ninguém é contra a televisão, nada disso. Vocês sabem como é que a gente entende as coisas aqui. Tudo é com liberdade e entendimento. Mas será que o tempo que eu dou de série, e volto a dizer, uma série deve ter aí 40, 50 minutos cada episódio, e eu ouço gente falar assim, eu maratonei, chega a gente no trabalho lá, fala assim, esse fim de semana eu maratonei tal série. Aí eu fico só olhando, não sei nem o que esses caras estão falando. Mas tudo bem. Agora, maratonei. O que significa maratonar? 3 horas, 4 horas, 5 horas? Né? Uma série inteira, que às vezes tem 8, 10, 12, 15 capítulos, não sei. Cada série, né? Cada temporada. Ah, eu já estou na 8ª temporada, não consegui parar de ver. Eu vi a primeira. Ah, aquilo foi me chamando a atenção. Eu vi a segunda. E quando eu começo a ler a Bíblia, que coisa chata. Ah, não, mas calma aí. Esse negócio de genealogia. Amado, será que eu nasci de novo? Foi o que o Senhor falou comigo, amado. É necessário refazer a cada um de nós. Nascer de novo é necessário refazer a cada um de nós. Quando a Bíblia diz que nós somos vasos na mão do oleiro, é porque ele pega e
vai consertando. Mas o nosso Deus não é um Deus de conserto, é um Deus que faz novo. Ele quebra e faz um novo. Por isso é necessário nascer de novo. Permitir que o Senhor quebre aquilo que você tinha como prática, como conhecimento, como ideia, como ideal, e passe a viver aquilo que o Senhor quer para mim e para você. Será que aquilo que eu e você, querido, temos vivido é o que Deus tem para mim e para você? Será que isso é nascer de novo? Será que quando Nicodemos recebe uma resposta dessa, no natural, ele não poderia dizer: ô Jesus, o senhor não sabe com quem está falando, não? Eu sou Nicodemos, fariseu, conhecedor. Mas não, ele fica baratinado. Ele fica tonto com a palavra de Jesus, por quê? Porque não era algo que ele estava acostumado a receber como conhecimento. E é interessante, querido, que quando a Bíblia vai nos mostrar alguns outros casos, como, por exemplo, a prostituta, que está ali no momento de ser apedrejada, pega em adultério, a Bíblia diz que quando ela está ali chorando, já pronta para receber as pedradas, em que Jesus diz: onde estão os teus acusadores? Eles não te condenam? Eu também não te condeno. Aquela mulher entende o que é nascer de novo mais do que Nicodemos. Por quê? Porque ela entende que ela teve uma oportunidade de fazer algo novo, de viver uma novidade de vida, de viver aquilo que ela não tinha tido como experiência. Mas Nicodemos não. Nicodemos era alguém que já vivia, lia a Torá, ensinava a Torá, ensinava a lei. Às vezes, querida, a tua experiência, por isso que às vezes a gente não entende, e eu não sei, e peço ao Senhor que nos dê capacidade e condições de receber aqui prostitutas vindo direto do bordel, vindo direto da zona, de lugares de prostituição, para que nós possamos recebê-las e entender o que é nascer de novo para ela. Para que eu e você estejamos em condição, porque a gente não entende o que é nascer de novo. É uma oportunidade que o Senhor deu a mim, a você e a cada criatura dessa terra, de ter a oportunidade daquilo que o Senhor tem como conserto, daquilo que Adão fez. E Jesus, através do seu sangue, conserta. Jesus, através do seu sangue, rasga o véu através da sua morte. E quando ele rasga o véu, ele diz: eu faço de novo. É como se ele estivesse dizendo a Satanás: tudo aquilo que ficou para trás é apenas história. Eu faço uma nova criatura. Eu faço uma nova humanidade. Eu dou a eles a oportunidade novamente de dominar. Eu dou novamente a eles a oportunidade de serem lavados e remidos e de ter comunhão comigo. Porque o principal que nós recebemos do Senhor é isso. É a condição ou recondição de estarmos novamente em comunhão com Ele, de sermos lavados, de sermos cuidados por Deus, de sermos uma nova criatura. Jesus está dizendo para Nicodemos: ei, Nicodemos, é necessário nascer de novo, senão não pode entrar no reino dos céus. Mas aí Nicodemos diz, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? O que Nicodemos está respondendo a ele é coisa do natural. Quantas vezes eu e você estamos vivendo o natural? Quantas vezes eu e você estamos vivendo o natural? O que é natural? Levanto, faço minha oração, agora vou para o trabalho, vivo a minha vida, às vezes nem lembro que Jesus existe nesse meio tempo, volto para minha casa e daqui a pouco, quando eu chego em casa, tenho minha vida, tenho meus afazeres, tenho minha família, deito, Senhor, obrigado por essa noite, durmo e acabou. Será que isso é símbolo de um novo nascimento? Será que isso é demonstração de um novo nascimento? Demonstração de avaliação positiva ou de valorização daquilo que Jesus fez por mim? Será que eu estou nascendo de novo?
ele está dizendo assim: pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Nicodemos está indo por onde? Pela lógica. Nicodemos está indo o quê? Calma aí. Eu desse tamanho vou voltar. Como é que funciona? Como é que é? Mas acontece, querido, que quando ele está dizendo voltar, Jesus diz assim: em verdade, ou seja, vou te dar uma ênfase. Presta bem atenção nisso, Nicodemos. Guarde isso com muito carinho. Guarde isso, igreja do Senhor, com muito carinho. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí, querido, Nicodemos, conhecedor da lei, falou o quê? Abra, por favor, Ezequiel 36, o verso 25 ao 27. Olha o que é que Nicodemos vai para a Torá, vai para o conhecimento, vai para a promessa, diz assim: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todas as suas impurezas. O que é que faz isso por nós? Preste bem atenção. E de todos os seus ídolos, eu lhe darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne, um coração sensível, um coração disponível para receber. Querido, na hora Ezequiel entende, Nicodemos entende. Ei, o senhor está falando de Ezequiel, o senhor está falando de uma promessa, o senhor está falando de uma mudança daquilo que nós não tínhamos condições de fazer por nós mesmos. Nascer de novo, querido, deixa eu te dar uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que não depende de você. E a má notícia é que se você não se esforçar, você não vai conseguir chegar. Que loucura! É isso, amado. Por quê? Porque você tem que pelo menos disponibilizar o teu coração. Mas não depende, porque quem muda é Ele. Quem faz é Ele. Quem troca é Ele. Quem entra dentro de você e faz você entender as coisas de maneira diferente é Ele. Por Ele, dele, todas as coisas. Você, querido, e eu somos apenas pessoas que recebemos essa graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É presente do Senhor para nós. Nós recebemos isso dele, querido. Você pode não entender, mas é pela graça. Abra, por favor, Efésios 2, de 8 a 10. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Ou seja, é necessário crer. E isto não vem de vocês, ou seja, você precisa crer, mas nem isso você tem por si mesmo, mas é o Senhor que te dá. É o Senhor que te entrega. Nascer de novo significa me colocar na mão de quem faz, na mão de quem pode, na mão de quem realiza, na mão de quem pega aquilo que não está bom e faz de novo. É dom de Deus. Vamos ler até o 10. Não por obras. Por quê? Porque se fosse por obras, os ricos teriam vantagem, dariam esmola. Eu sempre costumo dizer, né? Isso eu falo desde a época que eu era líder dos jovens. Nós não fazemos porque somos salvos, para ser salvos. Nós fazemos porque somos salvos. As nossas ações não são para ser salvos, porque isso não vem de nós, mas porque somos salvos, nós temos atitudes que agradam ao Senhor. E no 10 diz, porque fomos feitos por Deus. Nascer de novo é permitir que Ele te faça de novo. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Eu e você precisamos andar em novidade de vida. Eu e você precisamos andar em Cristo Jesus. Eu e você precisamos nascer de novo.
ter coragem de reconhecer aquilo que precisa ser mudado. E quando Jesus vai explicando, é interessante que ele vai mostrar a Nicodemos algo natural, mas que é tão difícil de explicar, é mais ou menos como o Igor estava aqui falando da Trindade, como é difícil explicar, e como é que a gente explica, e Jesus vai dizendo, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, é Espírito. Não te admire se eu te disser, importa-vos nascer de novo. E aí Jesus, para chegar e fazer Nicodemos reconhecer e entender isso melhor, diz assim, ó, o vento sopra onde quer. Calma aí que eu vou te falar de algo natural, Nicodemos. Você não está entendendo o que é nascer de novo? Você não está entendendo o que é voltar? Ah, não, está pensando que é voltar para o vento? Calma aí que eu vou te explicar. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Sabe o que ele está dizendo para Nicodemos? A tua vontade agora, Nicodemos, não é mais a sua mesmo, mas é a vontade do Pai. Nascer de novo não é fazer aquilo que você gosta, mas é fazer aquilo que o Senhor quer. Fazer e estar dentro da vontade do Senhor, nascer de novo, nascer do Espírito, entender o que é um vento, é que eu quero ir para cá, mas o vento sopra para cá e eu tenho que voltar. Lembra que a Bíblia diz que Paulo queria ir, mas o Espírito não permitiu? Às vezes eu e você queremos ir, mas o Senhor está dizendo, não é lá que eu te quero, não é aqui que eu quero, não é assim que eu quero. E aí eu e você precisamos estar dispostos. Sabe por quê? Porque nós somos apegados a coisas. Quando bate um vento, o que é natural? Se um vento for muito forte, né? Eu lembro, agora não, que mais pesadinho é mais difícil. Mas eu lembro que quando eu era mais novo, que eu era bem magrinho, bateu um vento que depois na TV, eu nunca esqueci isso, deu como se fosse a 100 km por hora. E o vento era muito forte, não estava chovendo, era só vento. E eu lembro que eu me agarrei num poste. E eu falei, daqui eu não saio. Pode inventar o que for, que daqui eu não saio. Assim também sou eu e você, querido, na mão do Senhor. Às vezes, nos agarramos àquilo que gostamos, nos agarramos àquilo que estamos acostumados, nos agarramos àquilo que para nós é sólido, para nós é segurança, mas o Senhor quer que eu e você tenhamos coragem de mudar. É necessário nascer de novo. É necessário fazer com que aquilo que eu goste, eu tenho que avaliar segundo a vontade do Senhor. É pelo teu Espírito? Ah, Senhor, mas olha só, isso aqui é a tua vontade para mim? Eu e você precisamos ter coragem, querido, de reconhecer, de entender. Porque com isso, a Bíblia vai nos mostrar. Abra, por favor, João 1, 12, 13. Olha o que a Bíblia diz. Contudo, aos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus. Tornar filhos de Deus, as quais não nasceram do sangue. Olha só de onde você nasceu. Olha da onde você nasceu, não do sangue, nem pela vontade da carne, ou seja, não foi daquilo que papai e mamãe fizeram, não. Não foi daquilo que aconteceu entre eles, não, mas da vontade do Senhor. Nós nascemos de Deus, somos novas criaturas em Deus. Novas criaturas, ou seja, nascemos de novo. O Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância, não leva em consideração o tempo em que a gente ainda não tinha nascido de novo, mas precisamos reconhecer que precisamos nascer de novo. Quando Jesus mostra para ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira, quando Jesus começa a mostrar a ele algo, Nicodemos, eu vou mostrar para você aquilo que você fez, aquilo que você aprendeu, é muito legal, mas olha, tudo isso é porque Deus amou a você de uma tal maneira que me enviou para estar com você, que me enviou para falar com você, que me enviou para me relacionar com você. Nicodemos, muitos poderiam te ignorar, porque te viriam apenas como doutores da lei, ou outros estariam aos teus pés, porque tu és um fariseu, alguém reconhecido e conhecido, mas eu sou maior do que você. E Deus te amou a ponto de me enviar para que você fosse salvo. Eu e você precisamos ter esse mesmo reconhecimento. O Senhor nos amou de tal maneira
Eu sempre gosto de falar isso. De tal maneira, não existe sinônimo na terra que possa mostrar aquilo que o Senhor nos amou. Quando esse tal maneira, não há palavra nessa terra que possa se comparar ao amor de Deus. Não há. Hoje é dia da mulher, aí você pode, não, mas minha mãe me amou. Não se compara ao amor de Deus por você. Porque Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus, para morrer por mim e por você. Isso, querido, Ele está dizendo assim, Nicodemos, você é limitado como homem, mas eu sou Deus. Você é limitado e o reconhecimento do nascer de novo é entender que você tem a sua limitação, mas eu posso fazer você nascer de novo. Eu posso te dar uma nova vida, uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida a ponto de você entender o que é salvação. Saber que quando for o momento, eu vou fazer algo que você estudou, leu, sabe que vai acontecer, mas eu sou aquilo que vai acontecer, porque eu vou me entregar. Por isso que o Senhor me enviou. Não para que te julgasse, Nicodemos, não para que te julgasse, igreja, mas para que você fosse salvo. O Senhor não é como nós. Eu gosto de falar sempre isso também. Nós temos por hábito, quando julgamos uma pessoa, logo condenar. Seja sincero, quando você vai julgar, principalmente se você não gostar, seja sincero, como é que você julga? Para a morte ou para a absolvição? Para a condenação ou para não? Senhor, tem misericórdia. Querido, porque o nosso coração é mau, porque nós não nascemos de novo. Porque nós não nascemos de novo. Porque se eu nasci de novo, Senhor, tem misericórdia. Tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Não deixe esse ímpio morrer sem te conhecer. Não deixe esse bandido morrer sem te conhecer. Não deixe esse ladrão morrer sem te conhecer. Não deixe esse abusador morrer sem te conhecer. Sabe por quê? Porque a eternidade sem o Senhor, pai. Não. Ele precisa nascer de novo. Ele precisa ter a mesma oportunidade que eu tive, independente de qual era o seu pecado, de qual era o seu erro. Mas nós não temos esse hábito. Porque a gente tem que liberar perdão. E liberar perdão é tão difícil. Mas quem nasce de novo libera perdão. Se eu não perdoo, eu não nasci de novo. Se você está com dificuldade de perdoar, querido, alguém ou alguma situação, eu digo a você, é necessário nascer de novo. Que isso, pastor? É necessário nascer de novo. Porque a Bíblia diz que se você não perdoar, Ele também não pode te perdoar. E mais ainda, se você não perdoar, sabe o que você está dizendo? O seu sacrifício na cruz foi em vão por essa situação. O seu sacrifício na cruz, Senhor, não valeu de nada para essa pessoa. Não valeu de nada para esse estuprador, para esse abusador, para esse assassino. Não valeu de nada, Senhor, para aquela professora que falou mal, para aquela pessoa que na minha infância disse que eu não daria certo, para aquela pessoa que disse que eu era um desgraçado, que eu era alguém sem valor, que eu era alguém que iria morrer sem ter nada. Quantas vezes é isso que nos magoa? É essa questão tão pequena que nós temos dificuldade de perdoar. De alguém que disse que nós não daríamos certo. De alguém que disse que nós não seríamos ninguém, que não chegaríamos a lugar nenhum, porque a gente sempre pensa em pecados difíceis, como eu falei anteriormente, mas às vezes a única coisa que a pessoa falou foi: você não vale nada. E sabe o que é pior? Você absolveu isso, você aceitou isso, é porque você ainda não nasceu do Espírito, porque se você nascer do Espírito, você vai dizer: o Senhor morreu por mim, eu tenho um grande valor, eu tenho valor sim, eu fui perdoado, o Senhor pode perdoar ele também. Nascer de novo, querido, significa que eu abro mão das minhas concepções, das minhas vontades, daquilo que eu tenho como vingança e digo: Senhor,
tua é a vingança, perdoa essa pessoa, eu certamente creio que ela não te conhece. Ah, mas foi alguém dentro da igreja que falou, ela ainda não nasceu de novo. Nicodemos ainda não tinha nascido de novo. Nicodemos ainda não tinha nascido de novo. E Jesus está lhe dizendo. A conversa que Nicodemos foi ter com Jesus era outra. Mas Jesus sabia o que Nicodemos precisava ouvir. É necessário nascer de novo. Eu e você precisamos nascer de novo, querido. Porque quem nasce de novo, muito mais, prestem bem atenção, nascer de novo é muito mais do que apenas eu achar que as coisas vão ser do meu jeito. Eu nascer de novo é muito mais do que eu vir à igreja. Eu nascer de novo é muito mais do que eu deixar alguns amigos lá atrás. Eu nascer de novo é muito mais do que simplesmente eu dizer, eu fui à igreja, levantei a mão a Jesus. Porque quem nasce de novo mostra resultado de quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo é necessário arrependimento. Abra, por favor, 2 Coríntios 7, 10. Quem nasceu de novo, querido, olha o que a Bíblia diz. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Mas quando você se arrepende em Cristo Jesus, você se arrepende para ser salvo. Você se arrepende para nascer de novo. Você se arrepende até mesmo de ter tentado ou amaldiçoado alguém. Outro dia eu falei para uma pessoa, você não fez o que eu gostaria que você tivesse feito. Mas eu, por ser um cristão, vou dizer a você, eu te perdoo. Ela falou assim, mas eu falo, né? Às vezes as pessoas são duras contigo no trabalho. Eu falo assim, olha, eu não tenho problema nenhum. Eu digo que nasci numa geração que não tem mimimi. E estou pronto, que coração novo. Eu digo assim, com coração novo, eu falo assim, eu estou pronto para te perdoar. Eu te perdoo. Ela falou assim, mas eu não fiz nada. Eu te perdoo. Se você não fez nada, eu te peço perdão. É tão difícil, querido, pedir perdão quando você está certo. É tão difícil dizer assim, me perdoa, quando você é a pessoa que foi abusada, que foi violentada no sentido de uma palavra. Mas quando você se arrepende, você entende que o teu arrependimento é para a salvação. Você entende, querido, que nascer de novo é muito mais do que um dia passar pelas águas, sair das águas, uma nova criatura e dizer, agora eu nasci de novo. Aí você canta, eu nasci de novo, eu nasci de novo. Mas é necessário arrependimento. É necessário, querido, quando a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais, então o que a Bíblia está me mostrando? Que eu e você precisamos amar a Jesus e amar as coisas do alto. 1 João 4, 7. Você está disposto a amar as coisas do alto? Amados, amemos uns aos outros. Me ame quando eu sair daqui do púlpito. Me ame depois que eu te der uma palavra dessa. Me ame, querido. Me ame. Pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quando você ama, você está dizendo assim, eu nasci de novo. Eu conheço a Deus. O Deus que me perdoa. Eu sempre falo. Hoje eu estou falando isso, né, direto. Eu sempre falo, porque eu tive que... Essa mensagem falou comigo demais. Querido. Nascer de novo. E eu sempre lembro. E falo. Quem seria o Alexandre sem Jesus? Quem seria o Alexandre sem a bondade e misericórdia de Deus? Sem ter nascido de novo? Um pouquinho de experiência comigo fora da presença é bem difícil. E eu tenho certeza que você não é diferente. Mas eu te amo em Cristo Jesus. Me ame em Cristo Jesus, querido. Quem nasce de novo deseja obedecer. 1 João 2, verso 29. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido
dele. Você nasceu dele? Então você pratica a justiça. E não a sua justiça, mas a justiça de Deus. Não aquilo que você gosta, mas aquilo que você precisa fazer. Porque a justiça dele não é a sua. A justiça de Deus não é igual à nossa. Não é mesmo. Porque se a nossa justiça fosse igual à dele, eu falei já aqui, nós condenaríamos todo mundo. Colocaríamos no chamado, corredor e paredão e fuzilaria todo mundo. Condenado. Inferno para ele. Quando, na verdade, querido, nós não devemos, se somos nascidos de novo, desejar o inferno para ninguém. Nós precisamos, querido, quem nasce de novo tem discernimento espiritual. 1 Coríntios 2, do 14 ao 16. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito. O homem natural, querido, é aquele questionador. O homem natural é aquele que reclama de tudo. O homem natural é aquele que questiona qualquer coisa, inclusive aquilo que eu estou pregando. O homem natural é assim, eu nem questiono, mas é coisa do homem natural, que vem do Espírito de Deus, pois eles são loucura. Para o homem natural é loucura dizer que tem que perdoar aquele que te ofendeu. Para o homem natural é loucura dizer que aquilo que você recebeu do Senhor é mais do que aquele outro. Porque não, eu ainda sou merecedor, ele não. Isso é coisa do homem natural, querido. Não é capaz de entendê-la porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas e ele mesmo por ninguém é julgado. Por quê? Porque o Senhor já te julgou, já te absolveu. O sangue de Jesus já te purificou, já te liberou. Já pagou o preço por você. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E se eu tenho uma mente de Cristo, eu tenho que pensar as coisas que são do alto. Eu tenho que ter um coração perdoador. Eu tenho que ser alguém que me arrependo. Eu tenho que ter alguém que entendo o que é a vontade de Deus. Então, se eu nasci de novo, eu estou mostrando o quê? Frutos. E vamos ler os frutos lá em Gálatas 5, 22 e 23. Entretanto, o fruto do Espírito é, preste bem atenção, se você nasceu de novo, essas são as características que a gente tem que encontrar em você. Amor. Eu amo minha esposa. Eu amo meu filho. Meu neto, é Deus no céu e ele na terra. Não é esse amor, não, mano. É um amor que você ama o inimigo. É um amor que você ama quem te ofendeu. É um amor que nem é de você mesmo. Esse amor não é seu. É um amor do Senhor. Um amor que às vezes você olha e fala assim, como é que eu consigo amar essa pessoa? Alegria. Você é uma pessoa alegre? Não, eu sou ranzinza. Buscar pé. Você precisa ser uma pessoa alegre, querido. Você é fruto do Espírito. Mostra que você nasceu de novo. Eu não estou falando de sair por aí mostrando os dentes. Eu estou falando de você ser uma pessoa alegre. Acorda de bem com a vida. Tá sol, esteja de bem com a vida. Está chovendo, esteja de bem com a vida. Vai ter que trabalhar numa segunda-feira, esteja de bem com a vida. Lá no trabalho, as pessoas me chamam de doido mesmo, porque eu falo, chego segunda-feira, bom dia, tudo bem, uma ótima semana. Só falo, esse cara tá doido, segunda-feira, ainda é cedo. Aí eu falo assim, eu tenho que agradecer, porque eu já acordei segunda-feira sem trabalho. Só agradece segunda-feira quem já ficou segunda-feira sem trabalho. Você já ficou segunda-feira sem trabalho? Acordou sem perspectiva, sem expectativa daquilo que iria fazer? Acorda segunda-feira como se fosse sábado, como se fosse qualquer outro dia, porque você não tem trabalho, você não tem nenhum propósito naquele dia. Você tem paz, querido. Paz que excede todo entendimento. As pessoas, a gente estava aí essa semana, a gente passou aí pela cirurgia da minha mãe. Quero mais uma vez agradecer a todos que oraram. E lá no hospital as pessoas deviam perguntar se essa senhora não é bem da cabeça, não.
Porque minha mãe estava ali rindo, brincando. E as pessoas deviam falar assim, você não está preocupada? E a minha mãe dizia assim, minha vida está na mão do Senhor. A única coisa que minha mãe chorava era como se fosse assim, gratidão, porque tinha alguém para cuidar dela. Isso é a paz que excede a todo entendimento, filho. Nos momentos de turbulência, você vai ter paz. Aí você entende que nasceu de novo. No momento de loucura, de caos, você tem paz para resolver. Porque quem tem paz, toma as decisões certas. Paciência. Aguentar aquele chefe chato. Aguentar aquelas pessoas difíceis. Amabilidade. Ser amável com quem é grosso contigo. Bondade. Tudo isso, querido, não é seu. Fidelidade. É fruto do Espírito que está em você, porque você nasceu de novo. Mansidão. Pastor Pedro diz que ele era o nervosinho. Ele era o nervosinho. Você imagina como é que seria se fosse o antigo pastor Pedro, se fosse o antigo pastor Alexandre. Ia ser difícil. Ia dar guerra. Ia dar combate. Ia dar UFC direto. Porque, amado, mansidão e domínio próprio era uma coisa que eu não tinha nem perto. Você tinha? Ou você entende que isso é do Senhor na tua vida? Contra essas coisas não há lei. Não há nada nem ninguém que possa te condenar porque você nasceu de novo. Não há nada nem ninguém que possa apontar o dedo porque você nasceu de novo. E se você não nasceu de novo, hoje é o dia de você pegar essa mensagem e falar, Senhor, me perdoa, mas me permita nascer de novo. Eu hoje entendo que eu preciso nascer de novo. Tem coragem de falar isso para o Senhor? Vamos ficar de pé, querido.